Nosso momento da palavra, hoje é dia dos pais, né? Nós estamos conversando desde aí o comecinho agora de agosto, finalzinho de julho, comecinho de agosto, sobre como é que nós vamos nos organizar para o restante do ano. Vocês estão se organizando para o restante do ano? Gente, vocês estão se organizando para o restante do ano? O que eu quero pedir a você e recomendar? Que você me escute. Nós temos hoje o canal para você ir para as mensagens que você perdeu, tá? Então, aqueles que saíram, que viajaram, aqueles que não puderam chegar nos domingos por qualquer motivo, vai no canal, pegue lá as mensagens e que você possa seguir ouvindo. Quinta-feira, eu peguei uma outra mensagem dentro dessa proposta, né? Falei sobre uma nova identidade. E hoje nós queremos falar sobre uma nova atitude. Para a gente poder abrir-se para o novo de Deus e a gente fazer com que o restante do nosso ano ele seja significativo. Você quer ter boas expectativas desde agora até dezembro? Quer ter? Então construa isso na presença do Senhor. Talvez não tenha sido um bom ano até aqui, mas este ano ainda tem tudo para ser um ano de realizações significativas, se isso for construído com Deus, se isso for construído com Jesus, se isso for construído na base dessa abertura de entendimento pela palavra do Senhor. Quero convidar vocês hoje a prestar atenção numa família. Tem o pai e tem um dos seus filhos. E nós vamos começar pela peregrinação do filho. E no livro do Eclesiastes, o Salomão, filho do rei Davi, ele vai contar para a gente como é que na vida ele resolveu se organizar por um bom tempo da sua vida. Você sabe que Salomão, ele pediu a Deus sabedoria. E Deus respondeu. Deus deu muita sabedoria para Salomão, de maneira que ele se destacasse como rei de Israel nos seus dias. Mas, apesar de muito sábio, ele permaneceu tendo direito de escolha. A Vera até fez assim, né, Vera? Apesar de muito sábio, ele permaneceu tendo direito de escolha. E ele escolheu viver da seguinte maneira, por um bom tempo na sua vida. Escute-me, lendo o relato de Salomão no capítulo 2 do Eclesiastes. O livro do Eclesiastes fala sobre as nossas escolhas na vida. Ele diz assim, sobre o que acontece debaixo do sol, é a nossa vida. E olha como que ele se organizou. Capítulo 2 do Eclesiastes, disse a mim mesmo, venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida. Descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse, o riso é tolice. De que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com vinho. Enquanto ainda buscava a sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim, procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Olha o que ele declara. Assim, procurei experimentar o que haveria de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Percebendo o que ele já fez, ao que ele já se abriu, ao que ele já se permitiu. Mas o texto continua. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes, plantando belos vinhedos, fiz jardins e parques e os enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Construí açudes para juntar água e regar meus pomares verdejantes. Comprei escravos e escravas e outros nasceram em minha casa. Você sabe que no processo de escravidão, tem aquelas escravas que o objetivo delas é reprodução. Sabia disso? No processo da escravidão tem isso.
elas são, acho que, conhecidas como parturienses, né? Aquelas que só têm essa função, basicamente assim, né? E eu tive muito gado e rebanhos, mais que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim. Eu juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de muitos reis e províncias, contratei cantores, cantoras, e tive muitas concubinas. Em outras palavras, você já ouviu falar essa expressão de o harém? O pastor Wellington está dizendo assim, é um negócio sério isso daí. Ele teve quase 1000 mulheres à sua disposição. Tá bom para você? Entre esposas e concubinas, assim, gente que, né, ele tinha como que um contrato para servi-lo para o seu deleite. E aqui não é exagero, a Bíblia, ela é uma Bíblia assim que dá os números para a gente, né? Dá assim um relato preciso. E olha o caminho que ele adotou, né? Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, e nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Olha essa declaração. Não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer, a recompensa por meus esforços. Mas, ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. E aí segue o texto. É para falar para a gente, né, de que, apesar do que ele tinha de potencial, a sabedoria que ele recebeu de Deus, e criado debaixo da sombra de um homem extraordinário que foi Davi. É verdade, bastante imperfeito, pecador. Mas um homem que no final das contas, quando na história o Senhor nosso Deus o chamou de volta para si e passou a régua, entende isso? Finalizou. A declaração que fica é aquela que Estevão, lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, acho que versículo 22, tentando ser muito preciso e esperando não estar errado, ele faz a respeito de Davi. E ele vai chamar o Davi de um homem segundo o coração de Deus. E aí a gente sempre vai lembrar de Samuel, quando foi na casa do pai de Davi, e os irmãos foram chegando um a outro, e o Samuel sempre achando que era esse, e o Senhor dizendo, não é nenhum desses, porque eu não vejo como vocês veem, eu vejo diferente. E apesar de Davi, ele é tido como um homem segundo o coração de Deus. Ele chegou lá, apesar de pecador, apesar da sua imperfeição. Então o Salomão, ele cresce nesse ambiente à sombra desse homem, e provavelmente tendo assim muitas memórias sobre como é que Davi se organizava na sua vida, na relação que Davi tinha com Deus. Mas apesar disso, e da sabedoria que Salomão recebeu, ele se permite. E ele conta para a gente. Eu gosto muito da palavra de Deus também, porque ela é um registro daquilo que a gente é capaz de fazer da nossa vida. E você viu que apesar de o Salomão, ele reconhecer que ele foi por esse caminho, ele tem já uma ponderação, que é para chegar no final da história, que é para chegar nos finalmente, que é a conclusão que ele chega, porque ele escreve o Eclesiastes já mais maduro, já tendo experimentado estas coisas, e ele quer deixar um registro de como que foi a jornada dele em boa parte da sua vida, para contar para a gente.
que essa é uma maneira da gente se organizar, de a gente se permitir. Quem está num relacionamento com Jesus Cristo tem acesso a essa fonte de sabedoria a qual Salomão também tinha. E o que se espera de quem está em Jesus Cristo é uma nova atitude. Uma nova atitude, por quê? Porque primeiro, que novas atitudes, elas não precisam acontecer na nossa vida na base da nossa força. Porque como o próprio Senhor Jesus, ele falou lá para Pedro, Tiago e João no Getsêmani, vocês têm que vigiar e vocês têm que orar, porque apesar de o Espírito estar pronto para uma conexão com Deus, a carne, ela é fraca. E a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos Gálatas, vai dizer que tem uma luta ferrenha entre a nossa carne, ou a nossa natureza humana, aquilo que nós podemos fazer da nossa vida, como o Salomão contou, foi a escolha dele de se permitir. Ele usou essa sabedoria para grandes empreendimentos, não tenha dúvida de que tudo isso, quando ele foi se dedicar às artes, contratei cantores e cantoras, ele investiu na cultura. Provavelmente, se você vivesse naqueles dias, o Louvre lá em Paris não chegaria aos pés do que talvez tenha sido o empreendimento artístico de Salomão nos seus dias. Mas ele foi nessa peregrinação foi investindo, para tentar se satisfazer, para tentar se saciar, em grandes realizações, diga assim, grandes realizações. Porque no final das contas é atrás disso que nós estamos. É por isso que a gente se organiza na vida do jeito que a gente se organiza. Porque nós temos a tendência de nunca estarmos satisfeitos. Isso a gente precisa seguir ouvindo. A gente precisa seguir pensando, seguir refletindo. Nós estamos atrás de conquistas e de realizações. Para que nós possamos deixar um legado assim, quem foi essa pessoa? Essa pessoa fez isso, ocupou tal cargo, chegou lá, para dizer assim, essa pessoa deu certo, a partir do que a pessoa fez. Ou ainda, a partir do que a pessoa deixou, porque é o que a pessoa em vida pôde dizer, isso aqui é meu, é o que eu tenho. Então, são tentativas de definir a identidade de uma pessoa, o que a pessoa faz, o que a pessoa tem, e com base nisso, o que será que as pessoas falam de mim? Então a gente vive atrás de grandes realizações, e é claro que a vida tem que ter uma satisfação. A satisfação de você poder trabalhar, e de que com dignidade você tenha o recurso para, se possível, vamos dizer assim, comprar aquele terreno, construir aquela casa, ter um veículo para te levar e a sua família para onde você precisar, ter a dignidade de uma mesa posta, de uma roupa adequada, que te traga também a satisfação, e, por exemplo, num dia frio, e você está vestido com aquilo que você pôde adquirir, e você está agradecido porque você não está passando frio. Todas essas coisas, elas são legítimas, mas não podem ser, para mim e para você, um fim em si mesmo. O Salomão está dizendo que ele empreendeu um caminho de investir a sabedoria que ele tinha para realizar grandes projetos, os recursos que ele dispunha para investir nos grandes processos, mas ele está dizendo, mas não encontrei satisfação nisso.
Porque depois que passou o momento do deslumbramento, eu olhei para dentro e eu percebi, ainda tenho falta. Deu para entender isso? E nós não podemos ser gente deslumbrada. O deslumbramento com o carro novo vai passar. E aí você, e não é que não possa, não é isso que eu estou querendo dizer, mas é só uma constatação, ou não passa? Você conquistou, passa um pouquinho, você já está querendo uma outra coisa. Peraí, parece que, porque a gente carrega na ideia o seguinte, quando eu conseguir aquele trabalho, vou ser feliz. Quando eu conseguir comprar aquela casa, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir fazer aquela reforma, é que eu vou ser feliz. Quando a minha... Está entendendo? A nossa felicidade, ela está sempre atrelada a realizações que são legítimas. Mas elas não podem definir felicidade, não podem definir realização, não podem definir completude. Não pode ser atrás disso que a gente corra. A gente não pode estar organizado apenas em função disso. O Salomão está dizendo que o que acontece debaixo do sol é que a gente se ocupa com um monte de coisa, mas que passa. É fumaça, passa. Não faz sentido, passa. A minha recomendação, olhando para o conselho de Jesus, é que nós estejamos sempre engajados na missão que Ele deixou. Na missão que Ele deixou. Porque daí a gente coloca uma prioridade, que é servir a Deus. E enquanto eu sirvo a Deus com tudo que eu posso e com tudo que eu devo, eu vou acessando novos momentos na minha vida, com a direção de Deus, sem deixar escapar a oportunidade de servir a Deus. Porque assim, gente, vamos lá, não tem problema nenhum você se organizar com a sua família, dentro do seu orçamento, para você ir comer fora. E às vezes gastar para comer aquela comidinha naquele lugar legal. Agora, o que não pode, e sendo bem franco, na vida de alguém que tem na sua vida um novo poder, que é o poder da ressurreição. Porque eu comecei a falar, eu fui daquele lado falando a respeito disso, quando eu voltei para cá já esqueci do que eu estava falando, fui por um outro caminho. Nós que estamos em Jesus Cristo, nós não estamos sozinhos para realizar aquilo que nós devemos escolher como parte da realização da missão de Jesus. Nós temos o poder da ressurreição na nossa vida, o poder do Espírito Santo na nossa vida, o poder do Espírito Santo na nossa vida. Então, para eu me organizar, eu preciso entender que da mesma maneira como eu estou disposto a, dentro de uma maneira também que seja razoável, que seja assim adequada para o estilo de vida de um homem de Deus e uma mulher de Deus. Da mesma maneira como eu estou disposto a gastar com isso, para o meu conforto, para o meu deleite, para o meu prazer, eu preciso honrar a Deus. Antes de qualquer investimento, eu preciso honrar a Deus. Honrar a Deus com os meus recursos, honrar a Deus com o meu tempo e honrar a Deus com os meus talentos. Porque senão, nesse sentido, a palavra de Malaquias, ela se aplica, porque você estará roubando a Deus. Roubando a Deus. E é uma palavra muito forte, mas é o que ela significa. Quando nós não damos a Deus a honra que lhe é devida. Você está entendendo? No meio de grandes realizações de Salomão, ele está dizendo, não fazia sentido, tinha uma falta. E qual que é a falta que o Salomão, ele denuncia? A falta de ele estar comprometido com Deus, com tudo que ele podia. Olha a conclusão que ele vai chegar no capítulo de número 12.
E lá no capítulo número 12, o versículo é esse. Versículo 13, que tem muita coisa que eu poderia ler, mas é que eu quero pensar com Davi um pouquinho também. E aqui termina o meu relato. Esta é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Ninguém fica de fora. E Deus nos julgará por todos os nossos atos. Ninguém fica de fora no dever de, na vida, prestar atenção em Deus, e nada que nós tenhamos feito na nossa vida também será deixado de lado. Deu para entender? Ninguém fica de fora na responsabilidade de prestar atenção em Deus, crendo ou não crendo. E nada do que qualquer de nós tenha feito também vai ficar de fora do olhar de Deus ao final das contas, porque nós vamos prestar contas. Então, Deus nos julgará por todos os nossos atos, versículo 14, incluindo o que fazemos em segredo, seja o bem, seja o mal. Essa é a conclusão de Salomão. Essa é a conclusão dele. Então a gente tem essa maneira da gente se organizar na vida, se a gente quiser. A gente se permitindo. O que é que talvez eu e você estejamos nos permitindo na nossa vida, que é tempo de repensar. É tempo de uma nova atitude. E por que você pode desenvolver uma nova atitude, com uma nova escolha, com uma nova decisão? Você vai ter que parar para organizar isso. Porque o poder da ressurreição está investido em você. Você nasceu de novo. Você foi regenerado. Você nasceu da vontade de Deus. Deus olhou para você e falou assim: eu quero você para mim. Você entendeu. Você se abriu. Você declarou: Jesus agora é o meu Senhor. O poder da ressurreição foi investido na sua vida. Você tem todo o recurso em você, da parte do céu, que você precisa para viver diferente. Então cabe parar e dizer: Senhor, com o poder da ressurreição, me ajuda. Por que é que eu devo seguir nesse caminho? Porque você tem uma nova identidade. Você é filho. Você é perdoado. Foi perdoado. E sempre tem o perdão de Deus para te abraçar de novo quando você precisar. Você foi chamado. Você está em Jesus Cristo. E é por isso que uma nova atitude é desejável. E aí, no Salmo 131, o Davi conta para a gente como é que pode ser o nosso caminho. Em 3 versículos ele nos ajuda bastante. Eu já preguei inúmeras vezes de diversas maneiras esse texto, mas usando hoje aqui nessa relação pai e filho diante de Deus nosso Pai, por uma nova atitude. Senhor, o meu coração não é orgulhoso, os meus olhos não são arrogantes, não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para minha compreensão. Pelo contrário, acalmei e aquietei a alma como criança desmamada que não chora mais pelo leite da mãe. Sim, a minha alma dentro de mim é como uma criança desmamada. Ó Israel, ponha sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Perceba que a proposta do Davi para a vida, ele rei, ele não acertou sempre. Vamos deixar o descaminho dele com Batseba. Sabe que Salomão, inclusive, é filho da relação pecaminosa que ele teve com Batseba. A primeira criança morreu. Mas depois, vai entender a cabeça do Eterno. Foi com a mesma mulher que ele teve Salomão, que foi o escolhido para ser rei. Para a gente alcançar os planos de Deus, ou a maneira como Deus, o que eu chamo de plano de Deus? A maneira como Deus aproveita tudo para o nosso bem, ou aproveita tudo para cumprir os seus propósitos. A gente precisa muito joelho no chão,
muita meditação na palavra e muito coração aberto. O que Davi está falando para a gente aqui é que o caminho para a vida é o caminho da simplicidade. Diga comigo assim, simplicidade. Simplicidade. Não é o caminho da grandeza. Não está proibida a realização. Não está proibida a satisfação. Não está proibido, desde que seja, primeiro, para a glória de Deus, mas desde que a nossa atitude seja a da simplicidade. E o que deveria ser simples para mim e para você? Deveria ser simples para mim e para você desejar mais do que qualquer coisa, presta atenção aqui, desejar mais do que qualquer coisa a presença do Senhor. O Davi, ele é o homem dos salmos, e salmo é oração. Então, se tem uma coisa que Davi, ele tinha, era a vida de oração. Ele era poeta, ele era músico, e ele era cantor. Ele tinha esse caminho. Por isso que o livro dos Salmos é tão especial. Porque seja qual for o momento que a gente estiver passando, os Salmos nos ajudam a conversar com Deus. A maior parte das canções que nós temos são canções que derivam dos Salmos. Das declarações hoje mesmo aqui. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Isso é Salmo. É Salmo. Aquela canção A Ti, Senhor, né, que é uma canção que a gente traz de muito tempo, de vez em quando a gente canta, é Salmo. Quantas canções aqui? Você reconhece nas canções os Salmos? Se você lê os Salmos, você reconhece nas canções. Então o Davi, ele entendeu na vida dele que não eram grandes realizações que fariam diferença na vida dele. Ao contrário do Salomão, que se permitiu experimentar. Ele nem precisaria ter chegado ao ponto que ele chegou. Ele tinha a sabedoria e ele tinha o exemplo do pai. Você entendeu o exemplo do pai como é importante para a vida da gente? Então a gente está usando aqui um pai que poderia ter sido um referencial para o seu filho e que não precisaria ter vivido o que viveu da forma como viveu para chegar na conclusão a que chegou. Porque você vai olhar para a vida de Salomão e a gente fica perguntando, o que será que deu? Porque essas mulheres com quem ele se envolveu, mexeram com a cabeça dele, e ele permitiu que de novo houvesse idolatria ou a invocação de outros deuses na terra do Deus que ele foi chamado para servir, o Deus do seu pai Davi, gente. Um absurdo dele chegar a esse ponto de permitir a invocação de outros deuses, influenciado pelas mulheres que ele deu espaço na sua vida. E ele foi orientado para não dar lugar para isso, e apesar, inclusive, da orientação que ele recebeu, ele não se conteve, ele se permitiu. Mas o Davi propõe para a gente 3 coisinhas aqui. Primeiro, que não haja espaço na nossa vida para arrogância e para orgulho, mas que haja espaço na nossa vida para dependência de Deus. Olha o que diz o Salmo 139, a partir do versículo 16. Não é? O Salmo 139, está até pertinho aqui, eu vou por aqui também, para ter continuidade na leitura. Os irmãos estão comigo? Então diz assim, a partir do 16. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro, cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus, é impossível enumerá-los, eu não sou capaz de contá-los, são mais numerosos que os grãos de areia, e quando acordo, tu ainda estás comigo.
Olha, o salmista, né? No caso, o próprio Davi, ao que tudo indica, fazendo uma outra declaração de reconhecimento da sua dependência de Deus, de um Deus que desde o ventre o planejou, o pretendeu para a vida, colocou potenciais nele, e na história dele foi trabalhando. Então é simples. O simples é não desenvolver nem nutrir o orgulho e nem a arrogância, mas nos descobrirmos e nos permitirmos ser dependentes de Deus. Dependentes de Deus. Você já encontrou esse caminho da dependência de Deus? A dependência de Deus é desenvolvida em meio às impossibilidades que a gente vai acessando na nossa vida. Tudo que é impossibilidade nossa é oportunidade para Deus se manifestar. É oportunidade para Deus, Ele colocar as suas mãos, se nós dermos a Ele a oportunidade para Ele fazer isso, invocando o seu nome, se nós não o atropelarmos, se nós não o deixarmos de lado, se a gente não arregaçar as mangas e falar assim, é na força do meu braço, mas ao contrário, oferecer as nossas mãos para que, empoderado pelo Senhor. Eu gostei muito ontem, a Marci, ela dando uma parte do treinamento para o pessoal de Atibaia, do Mirada de Amor que veio, né? Teve um momento ali, né? Que é um caminho nosso também com os nossos meninos e meninas do Mirada de Amor nas oficinas, que tem um momento da estimulação. Vou usar aqui as minhas palavras, depois você corrige lá com ela, viu, pastor Velho? Né? Tem um momento de dizer assim, viu, vai, só dá um toquezinho. E aí a atividade é feita. Mas tem um momento que precisa pegar na mão assim e ajudar. Aquilo me remeteu naquele momento a essa iniciativa de Deus, nosso Pai, por seu Espírito comigo, com você. Os humanos que Ele dá aquele toquezinho, viu? Vai. Me mostrando ali, olha. E os momentos que a gente está lá tão largadão, tão assim, que parece que Ele pega a gente e põe de novo a gente para funcionar. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? Pôr a gente para funcionar, ensinar, adestrar. O Espírito Santo faz tudo isso, mas a gente não pode ter esse caminho de arrogância, de orgulho, mas um caminho de dependência. Dependência de Deus e de interdependência entre nós. Interdependência entre nós, né? O que acontece? Por exemplo, na vida do casal, entra e sai rapidinho, tem que ter interdependência. É o nós. Um ajuda o outro. Cada um tem o seu papel. Um favorece o outro. Entre pais e filhos, deveria ser da mesma forma. Na sociedade, se nós entendermos a maneira como nós podemos nos conectar, né? A ideia é ser multidisciplinar. Qualquer pessoa que precisa de ajuda, precisa de várias ciências conectadas para ela receber a ajuda do tamanho que ela talvez precise. Não é diferente no ministério, não é diferente na vida. Mas nós, arrogantes, soberbos, muitas das vezes, orgulhosos, não buscamos ajuda, não queremos nos conectar direito, mas a gente precisa de uma nova atitude. A gente precisa se abrir, para a gente fazer junto. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quantos aqui, mas assim, pode fazer essa declaração se você deseja. Quantos aqui desejam ser instrumentos nas mãos de Deus para o Senhor fazer coisas através de você? Levante a sua mão, que você deseja. Você deseja que isso seja uma manifestação da grandeza de Deus? Então não vai dar para você fazer sozinho. Nada que é grande a gente faz sozinho, você já entendeu? Vou dizer de novo. Se você espera coisas grandes de Deus através de você, não vai ser sozinho que você vai fazer. Então nós precisamos uns dos outros, gente. Nós precisamos uns dos outros. Só para vocês entenderem, né? E eu sempre vou ilustrar com isso, porque eu quero que vocês saibam os caminhos de Deus. E não é só nesse sentido que o Senhor está se manifestando. Por exemplo, eu mencionei aqui
os meninos e as meninas da EMA, não é? Mais gente, e por favor, às vezes alguém que gostaria, o seu filho, a sua filha fosse, às vezes não chegou o momento, às vezes não é o tempo, às vezes não é agora, às vezes não é essa ferramenta que Deus vai usar. Então, vamos celebrar aquilo que está acontecendo, ok? Então, vamos pensar, há um potencial na vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, que Deus enxerga. Então, Deus lá atrás desencadeou esse processo, e é um processo crescente. Hoje a EMA, Escola de Missões para Adolescentes, ela acontece em São Paulo, acontece no Nordeste, acontece no Rio de Janeiro, acontece, eu não me lembro se é no Peru, alguém pode confirmar? Se é no Peru, é isso, Victória? E tem mais um país já, ou o Peru que está? Mas assim, é crescente. Se você olha, não está tudo na mão da pastora Maeli, do pastor Júnior, seu esposo, lá de Mossoró. Tem uma equipe. Né? Hoje a nossa menina Maria Alice Molena é secretária da EMA. Olha como eles estão conectando as pessoas. E é algo que, se nessa maneira continuar assim a acontecer, Deus vai expandir, vai crescer, vai fazer. E é dessa maneira, esse é o plano de Deus, de cada igreja local levantar guerreiros, missionários, homens e mulheres, para que a igreja ela prossiga, ela continue. E as nossas meninas da EMA, os nossos meninos da EMA, são inclusive, no nosso NASA Kids, são também, não só eles, mas são professores e professoras e monitores das nossas crianças. Você está entendendo? Então nós deveríamos, nesse olhar, orar por eles, favorecê-los de todas as maneiras, porque eles estão engajados na igreja local. Aquilo que talvez muitos de vocês, desculpe colocar assim, poderiam também estar fazendo, eles não estão se negando a fazer. Eles estão dedicados a isso. Então, fazendo uma comparação dessa conexão, dessa interdependência, dessa possibilidade de a gente seguir fazendo numa nova atitude. Numa nova atitude, não é? O nosso Miradas de Amor, 8 anos nós completamos. Com a graça de Deus, diga assim, 8 anos. Gente, que coisa boa. Não é verdade? E olha, a primeira igreja que foi uma extensão em 2019, se eu não me engano, do Mirada de Amor, é a igreja de Atibaia. Eles precisaram agora de um apoio, de uma revitalização. Mas mantiveram o coração aberto. E Deus tem levantado mais gente, novas pessoas lá. Ontem eles estiveram aqui para um treinamento. Mas olha, aí tem Atibaia, daí tem Serra Negra, daí tem Osasco, daí tem São Bernardo do Campo, daí tem Guarulhos. Vocês entenderam? Então é algo que, se nós continuarmos a cuidar para Deus, desde Morungaba, o Senhor só vai expandir. Você quer participar desse movimento? Deu para entender? Então, se é algo que é para ser grande, não dá para fazer sozinho. Então, além dos de casa, que nós contamos desde aqui, e o nosso desejo é de que, quando for necessário, os de casa também sejam enviados para dar um treinamento em qualquer lugar. Às vezes vai ser aqui no Brasil, e às vezes vai ser num outro país onde o Mirada comece. Não quero que eu, a Marcela, o pastor Wellington, nós aqui sejamos os únicos que vão. Nós queremos que vocês possam ir, porque vocês têm muito da parte de Deus para oferecer, gente. Confiem nisso, estão comigo? Então é um convite para que você que está se engaje ainda mais, para que você que não está se apresente para participar, aqueles que já não estão por qualquer motivo, que vocês renovem a sua motivação, se você entende que é aí o lugar onde você também pode servir. E aí, em cada Mirada de Amor das outras igrejas, lideranças têm sido chamadas para compor uma equipe multidisciplinar de trabalho para servir, porque as capacidades estão sendo o quê? Conectadas para servir. Percebe? O que eu quero dizer é que não dá na vida para a gente ser assim soberbo, arrogante, orgulhoso, e a gente falar: isso aqui é meu, isso aqui sou eu que faço, e ninguém vai fazer melhor do que eu. Isso aqui, se não for eu, não acontece. Não existe isso. Não existe. Não é assim em casa.
não é assim no trabalho, e especialmente não é assim no ministério, não é assim na igreja. Por isso é que nós precisamos da simplicidade da presença de Deus na nossa vida para nos abrir os olhos. E a gente precisa também de entender que nós precisamos de limites. Está aqui o Davi dizendo: eu não me envolvo com questões grandiosas ou maravilhosas demais para a minha compreensão. É a parte B do versículo 1 do Salmo 131. Lembra de Salomão? Né? Empreendeu de tudo que é lado, mas chegou à conclusão que não passava de poeira, que sobe, mas depois assenta de novo, de névoa que se desfaz, de fumaça. O Davi está falando, não, a vida tem limites, e a gente precisa respeitar os limites próprios da vida. Tem coisas que não é para a gente, tem coisas que não é para a gente agora. E o nosso Deus e Pai, Ele sabe o tamanho da gente. Você sabia disso? Deus sabe o seu tamanho. E Ele quer respeitar você. E Ele vai respeitar você. E Ele não vai te dar também algo com que você não pode lidar. E sabe uma outra coisa? Que Deus também sabe? Se a gente quer crescer ou não. Tem duas coisas, né? Não é só duas. Aqui duas que me ocorrem. Né? Gente, vocês confiam que eu estou aqui pregando a parte do Senhor para a sua vida? Confia? Está na hora de terminar, já vou terminar. Já deu. Mas só mais um pouquinho. Então, eu estou conectado aqui. Você entende isso? Entende isso? E uma das coisas que a gente precisa é isso. Para realizar mais, a gente precisa querer estar aberto. Para investir tempo, para investir dinheiro, para investir a nossa vida. Para eu ser pastor aqui por mais tempo, eu preciso continuar crescendo. Vocês entenderam? Eu não posso ser um pastor preparado para a igreja do ano 2010, porque nós já estamos em 2025. E sabe o que é que vem o ano que vem, pastor Francisco? 2026. Não volta a 2010. Se eu for um pastor preparado para a igreja dos anos 90, é melhor o Senhor me chamar e me levar para o céu, porque já passou o tempo em que eu estava disposto a servir. E se você que também quiser, agora desculpa, eu vou ter que falar para vocês, se você quiser também ser um crente dos anos 80, então é melhor você ir morar no céu, porque nós já estamos em 2025. E o tempo em 2025 é diferente do tempo em 1980. Vocês ficaram tão quietinhos agora. Mas é verdade, a gente tem que ter essa perspectiva. Abra-se para o novo. Abra-se para o novo. Eis que estou fazendo coisas novas, você não está percebendo? É as coisas que ainda vêm pela frente. Eu estou perguntando aqui quantos estão dispostos para o novo de Deus. Para as coisas que ainda vêm pela frente. Então vamos olhar com atenção as portas que Deus tem aberto para nós, desde a nossa casa, desde a nossa família e para a nossa igreja. E para a nossa igreja. E para a nossa igreja ao lado da igreja de Jesus nessa cidade. Vocês estão entendendo? Eu não estou achando de maneira alguma, e que o Senhor me livre disso, que a gente está, ou que a gente em algum momento abafou, ou que a gente está abafando, ou que a gente está, não sei qual que expressão que qualquer pessoa pode usar assim, nossa, o cara foi, não. Gente, é simplicidade, é continuidade, é dependência, entendendo os nossos limites, mas sem deixar de estar aberto àquilo que o Senhor vai escancarando, que a gente precisa ir acessando. Mas eu preciso entender os meus limites. Então, o que é que a gente precisa na nossa vida? Para encerrar, porque eu preciso. Como diz aqui, acalmei a minha alma, versículo 2, eu aquietei e acalmei a minha alma. Os meninos e as meninas da música podem ir chegando, você fica comigo. Aquietei e acalmei a minha alma. A minha alma. E sabe como é que o Davi, ele prefere se sentir como uma criança desmamada, em outras palavras, satisfeito,
Quando é que a gente vai alcançar essa satisfação? De a gente dizer assim, na verdade, eu não preciso de mais nada. Eu tenho o Senhor. Eu tenho uma listinha de necessidades. Eu tenho algumas coisinhas que eu vou me organizar, porque faz parte da vida. Questões profissionais, questões assim, de uma estrutura pessoal, mas eu vou colocar isso aqui debaixo do guarda-chuva da missão. Eu vou colocar isso aqui debaixo da sombra do Altíssimo, da presença, porque é isso que eu preciso, é andar debaixo dessa presença, andar debaixo dessa unção, é andar conectado com o Eterno, para escutar a voz dEle. E para eu saber o que é que, afinal de contas, eu preciso fazer mesmo da minha vida. E enquanto eu vou me organizando numa nova atitude de vida diante de Deus, ao lado de todo mundo, o Senhor, Ele de vez em quando vai dizer assim, vai. De vez em quando Ele vai pegar na mão, viu, deixa eu te mostrar, vou te adestrar. Lembra, Márcia? Mas é Ele. É Ele. Mas para isso, você tem que aquietar e acalmar e sossegar. Aquietar, acalmar e sossegar a sua alma. A sua alma. Porque o mundo, a humanidade não está fazendo isso, faz muito tempo que a gente está cada vez mais doente. É bom porque psicólogo, psiquiatra tem bastante serviço, cada vez mais, não é verdade? Cada vez mais. Porque a gente está muito doente. Cada vez mais. Mas o caminho do Davi é o caminho de propor isso. A minha alma dentro de mim está satisfeita. Deus não dá tudo que a gente precisa. Perdão. Deus não dá tudo que a gente quer, mas Ele dá tudo que a gente precisa. Tá bom para ser assim? Ele não vai dar tudo que a gente quer, mas Ele dá tudo que a gente precisa. E para a gente alcançar que aquilo que a gente precisa passa pelo filtro de Deus e a gente ficar satisfeito com isso, a gente tem que aquietar, sossegar nossa alma. É por isso que ele termina dizendo assim, o Davi, ó igreja do Nazareno em Morungaba, põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Põe a sua esperança no Senhor, agora e para sempre. Esse é o conselho de Davi para mim. Esse é o conselho de Davi para você. Esse é o conselho de Davi para todos nós. Vamos fazer isso hoje de manhã? Vamos para uma nova atitude em 2025? Gente, você vai ter que trabalhar amanhã do mesmo jeito que você fez semana passada. Você vai ter que lidar com um monte de encrenca do jeito que você tem lidado. E de vez em quando o negócio fica pior ainda. Mas lembra da palavra, lembra da presença, lembra do poder da ressurreição. Lembra da sua identidade em Jesus e tenha uma nova atitude. Esteja disposto a ressignificar a sua vida. É assim que o nosso Deus e Pai, Ele quer seguir cuidando de mim e de você. Nessa consciência da bendita palavra. Vamos ficar de pé para nós cantarmos. E se durante essa canção você quiser, ficando de pé, ir para o joelho da oração aí onde você está, ou aqui, aproveite esses minutinhos. São alguns minutinhos para a gente terminar com oração. Vamos cantar ao Senhor.